Dizem que ninguém nasce sem vícios. Boa tarde, assim vai começar este Sociedade Civil, que hoje é em direto, já sabe. Vamos falar de comportamentos que se confundem com a nossa natureza, uns menos saudáveis que outros, obviamente, mas que efeitos podem eles ter nas nossas vidas, na nossa saúde e o que devemos fazer para acabar com eles. Como acontece sempre que estamos em direto, pelo que disse há pouco, temos os telefones prontos para as suas questões, dúvidas ou opiniões. Para isso basta que ligue o 217946163, que vai aparecendo ao longo do programa em rodapé. Pode também falar connosco através das nossas páginas no Facebook e no Instagram, onde ao longo do programa eu vou passando para ver que comentários lá estão a ser colocados. É de adições e vícios que falaremos no Sociedade Civil de hoje. São meus convidados Rui Tato Marinho, é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, Pedro Hubert, psicólogo especialista em adições comportamentais, e Paulo Seabra, professor adjunto na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil. Rui Tato Marinho, vou começar por si. Eu comecei no programa a dizer que nós praticamente já nascemos com vícios. É verdade? Somos um animal de vícios. Ainda antes de nascermos, já o éramos. Eu sou um homem dos vícios, mas das consequências do que as pessoas que terão vícios, nomeadamente em relação à parte do fígado. Eu acho que neste momento, e os meus colegas que me corrijam se não for verdade, que à volta de 70% a 80% da população portuguesa, não digo que seja viciada, no sentido psiquiátrico da definição, mas tem algum apego a alguma adição e muitos também viciados em relação a várias substâncias, nomeadamente o álcool. Portugal é dos países do mundo que mais consome álcool, tem estado sempre no top 10 do consumo de álcool, o consumo de drogas, que leva à hepatite C, portanto, que é uma das minhas especialidades. E hoje em dia, que no meu entender, do que tenho visto, se pode começar a considerar uma adição que tem muitos comportamentos semelhantes, que é a obesidade, que resulta na obesidade. Pedro, a mesma pergunta. Somos animais de vícios? Eu hoje acordei mais virado para a filosofia. Então, aqui eu ouvi um célebre filósofo alemão, que era o Schopenhauer, que dizia que nós estamos condenados à infelicidade, porque estamos sempre à procura do desejo, estamos sempre à procura do objetivo. Estamos sempre assentes no desejo. E assim que atingimos o desejo, já passamos para o outro. E se partimos que isso é genético e que estamos sempre à procura de qualquer coisa, que estamos sempre insatisfeitos, somos de facto todos propensos à adição. Eu pelo menos falo na área do jogo, que é a minha área de eleição. O jogo está muito ligado ao treino, está muito ligado à antecipação, está muito ligado a uma série de características inatas do ser humano. Agora, se calhar acho que todos temos uma propensão, mas de facto uma propensão a sério. Há uma população que de facto tem mais predisposição para as adições que outra. Eu poderia ter começado por vos perguntar que vícios é que vocês têm, jamais o faria, não teria essa coragem. Mas Paulo, também concorda que o vício faz parte da natureza humana? Sim. Vício e adição, estamos a falar de coisas complementares? Vício e adição, estamos a falar de coisas que podem ser sinónimos, digamos assim, não é? Naturalmente, nós, quando nascemos, se nós somos pessoas com vícios desde a nossa vida, naturalmente, desde o início, quando somos, até na vida intrauterina, começamos a receber, não é? Temos a informação genética que vai moldar um pouco do processo de relação com aquilo que sejam estímulos, que sejam substâncias, sejam coisas que as pessoas gostem, não é? E nós vivemos agarrados a estas coisas, não é? Agora, como é que cada pessoa, ao longo da sua vida, e isso vem desde a infância, não é? Como é que cada pessoa vai lidar com esses estímulos, ou seja, sejam substâncias, seja o jogo, sejam outras coisas que as pessoas gostem de comprar, tudo o que for. Ou seja, aquilo que cada pessoa vai fazer em relação a essa substância, a esse acontecimento, a esse estímulo, é que vai moldar ao longo da sua vida a sua relação. E em algum momento da sua vida, esses estímulos, essas substâncias, esses objetos, ou esses comportamentos, podem-se vir a tornar então um problema, e aí, enfim, estamos a falar do vício, aí estamos a falar já das questões, aproximarmos das questões da dependência, não é? Portanto, mas isso, ao longo da vida, nós vamos estando sempre ligados a determinados estímulos. Agora,
Sim, diga. Não, ia dizer que, em determinado momento, esses fatores, não é, vão se tornar problemas para as pessoas. E aí estamos a falar, então, de vício. Há pouco fiz uma pequena apresentação vossa, mas nós aqui somos muito curiosos e gostamos sempre de saber um pouco mais. Rui Tato Marinho. Portanto, eu sou especialista do aparelho digestivo há mais de 30 anos, trabalho no Hospital de Santa Maria, também sou lá professor da faculdade, mas desde há 3 décadas que me dedico ao fígado. Portanto, sou chamado de hepatologista, não há muitos em Portugal, mas dedico-me às doenças do fígado, que é a cirrose, que é um estado de destruição do fígado, e o cancro do fígado, que é um tumor que tem vindo a aumentar cada vez mais em Portugal. A doença do fígado é a 7ª causa de morte em Portugal, portanto está no top 10 também da mortalidade. E porquê é que me convidaram para estar aqui? Porque eu acabo, na minha prática diária, portanto, sejam doentes internados, transplante ou em consulta, de ver as consequências de muitas das adições dos portugueses, que é o consumo de álcool, portanto, pode levar à destruição do fígado, à chamada cirrose, e depois ao cancro, é um passo muito curto. A hepatite C derivada ao consumo de drogas, que por via injetável, por partilha do material, as pessoas se contaminaram há muitos anos atrás pelo vírus da hepatite C, e muitos estão a morrer não pelo consumo de drogas, não pela overdose, mas neste momento pelas consequências da hepatite C, a cirrose e o cancro, que contraíram muitos há 30, 40 anos. Agora temos a cura, felizmente. E eu começo a considerar, pela experiência que tenho de lidar com essas pessoas, que os obesos se comportam muitas vezes como o alcoólico ou o dependente de drogas, porque a grande maioria não consegue emagrecer. 90% não consegue emagrecer. É uma doença quase do ioiô. E depois tem uma compulsão, muitos deles, para continuar a consumir, porque a oferta também é muito grande. Portanto, estes três vícios, digamos assim, álcool, hepatite C, derivado das drogas, e obesidade, porque as pessoas comem demais, vai cair tudo no fígado, que vai destruir o fígado e dar a tal cirrose, que é uma doença, enfim, muito mortal, e o cancro do fígado. Portanto, eu acabo por lidar com estas 3 personalidades, cada um tem a sua particularidade, e para mim tem sido muito interessante perceber estes mundos comportamentais, mas que depois acabam por morrer, não por uma overdose ou por outra coisa qualquer, mas porque destruíram o fígado. E está aqui também porque tivemos uma conversa numa conferência no Porto, de onde veio a ideia também de fazermos este programa sobre vícios e adições. O Pedro é psicólogo de? A minha formação de base é psicólogo criminal e do comportamento desviante. Como já tinha formação em psicoterapia, acabei por tirar esta formação, que não é complementar, mas para não vá lá duplicar. E comecei a minha carreira numa comunidade terapêutica, aqueles espaços para atendimento de toxicodependência, há 20 anos, no boom, no final do auge desse problema. E se calhar explicando um bocado o que faço, o historial apareceu uma pessoa com problemas de jogo, um professor universitário, para mais de estatística e de probabilidades, tinha problemas de jogo, e calhou-me a mim tratar essa pessoa, e depois pedi ajuda lá fora e comecei a tratar, e aproveito para vos explicar um bocado o panorama do jogo. Há 17, 18 anos, quase 20 anos quando comecei, de facto era muito o jogo casino, depois apareceu com a internet, e hoje em dia fala-se muito da adição à internet. Eu acho que a internet é mais um meio de aceder a comportamentos que podem ser aditivos, como as compras, as redes sociais, o jogo. Depois veio aqui a invasão da net com o póquer, as apostas esportivas, etc. E agora, dá uns bons anos para cá também, o gaming, ou chamado os videojogos, que a Organização Mundial de Saúde também já reconheceu como problema, e mais tarde ou mais cedo também há de reconhecer outros como que é um problema grave, as pornografias online, etc., que já começam a cumprir uma série de critérios de diagnóstico e que já demonstram uma gravidade séria e consequências sérias ao nível, não só dos jovens, que eu vi umas estatísticas importantes já agora, nos Estados Unidos, e por falar no gaming, a média de idade de pessoas que jogam videojogos já está nos 35 anos. Porque começaram lá atrás. Exatamente. E esses já trazem uma bagagem e uma carreira longa, muitas horas de videojogo. Um grande histórico. E Paulo Seabra? Eu sou enfermeiro de formação de base, tenho dedicado minha vida à área da saúde mental, digamos assim. E desde quase há 20 anos também a trabalhar e a investigar esta área dos comportamentos aditivos, não na área como o Pedro, chama designadas dependências sem substância,
mas eu trabalho essencialmente e tenho estudado os problemas das pessoas com substâncias, seja com drogas. Essa tem sido a minha área de onde eu tenho-me movido nos últimos quase 20 anos. E é professor também. E sou professor também. Tato Marinho, como estão os nossos jovens? Mais viciados em álcool, menos viciados em tabaco, mais ou menos viciados ou dependentes da internet? Qual tem sido a evolução dos nossos mais novos? Olha, em relação ao álcool, o padrão de consumo terá mudado. Os jovens começam a beber muito cedo, em média por volta dos 13 anos, o que quer dizer que metade vai ficar dependente para toda a vida, porque a questão da idade de começar a beber aos 18, aos 16, quanto mais cedo se começar, maior é a dependência. Aos 13 anos é 50%, aos 18 anos será 20% a 30%. Portanto, se eles começam a embebedar aos fins de semana, é o que nós vemos aí, todos os estratos sociais vão ficar dependentes, muitos deles, e sem o perceberem. A pouco e pouco não vão conseguir deixar de parar de se embebedar. É o chamado binge drinking, em vez de ser aquele trabalhador rural que bebia 1 litro todos os dias, enfim, e aguentando, não, é a bebedeira do fim de semana que tem consequências para a saúde muito mais gravosas, não só a nível do fígado, mas, por exemplo, suicídios, relações sexuais não consentidas, com quem não sabem. E não protegidas. Não protegidas, violações sem as pessoas perceberem que são violadas. Portanto, há este padrão de consumo a começar muito cedo, mas assim com fortes quantidades de álcool, que é muito mau. Do ponto de vista em relação às drogas, o outro vício, eu noto que, de momento, a tendência é diminuir o consumo de drogas injetáveis. Terá aumentado agora um bocadinho com a dita crise, mas tem vindo a diminuir. E eu tenho estado muito no terreno, até inclusivamente nas prisões, e noto que já há um certo cuidado, e também há muitos apoios sociais nessa área, nomeadamente na zona de Lisboa tem-se trabalhado muito bem. Por exemplo, aquela entidade, o Ares Pinhal e outras, mas para as pessoas terem mais cuidado com a partilha do material de consumo de drogas, porque viram amigos morrer com SIDA, com hepatite C, com cancro do fígado. Portanto, as pessoas já estão a ter mais cuidado em relação ao consumo de drogas. Agora, noto que se tem generalizado, de uma certa maneira, por exemplo, o consumo de haxixe ou Maria Joana, porque há um bocado aquela corrente que aquilo parece quase que não faz mal, enfim, que é quase como fumar um cigarro, mas não é bem assim. E depois esta mensagem da cannabis para consumo medicinal, que existe, tem aplicações bem concretas, portanto há aqui uma mensagem um bocado confusa. Depois, em relação ao outro vício, entre aspas, que é a alimentação. Os portugueses estão gordíssimos. A juventude, nós somos o segundo país da Europa em termos de obesidade infantil. Quando estes jovens tiverem mais 20 a 30 anos, vão ter hipertensão, diabetes, problemas articulares, vão ter a ausência do emprego. Vai ser uma catástrofe económica para estas pessoas. E depois repara uma coisa, tudo isto tem um aumento do risco de cancro. As pessoas estão sempre cheias de medo dos cancros, enfim, a doença do século, que vai aumentar, porque nós estamos cada vez a ficar mais velhos, mas se ficarmos mais gordos, vamos ter mais cancros, não só do fígado, mas de outros órgãos. A hepatite C é o cancro do fígado, e o álcool, do ponto de vista da minha especialidade, é não só o cancro do fígado, mas o do esófago, do pâncreas, do estômago. Portanto, os vícios acabam por ter consequências a nível de cancro, a nível oncogénico, como nós dizemos em medicina, que de uma maneira geral as pessoas não pensam nisso. Mas nós que não vemos não só a parte psiquiátrica e psicológica aqui dos meus colegas, mas que apanhamos com as consequências nos órgãos, vemos cada vez mais estas consequências. Pedro Huber, houve ali um período de tempo em que a imprensa, a comunicação social, trazia à superfície muitos casos de vícios do jogo. Ultimamente isso não se tem visto. São jornalistas que andam distraídos ou os casos deixaram de ser preocupantes? Não, os casos continuam. Não sei se eles... Talvez já ficou avisado. O vício do jogo continua e aumentou. Os últimos dados, de facto, do CICAD houve um aumento na população adulta de 0,3
para 0,6% da população adulta com problemas mesmo de jogo, e os jogadores de abuso, portanto, aqueles que estão antes da fase da dependência, passou de 0,3% para 1,2% da população adulta, portanto, quadriplicou. E era importante termos atenção a estes números, porque muito deste jogo é online. E há que ter atenção, porque se por um lado o online é muito mais atrativo, a nível de ferramentas de prevenção, e já começa-se a falar também de muitas coisas em termos de tratamento, mas a nível de prevenção, o limite de tempo que se pode jogar, a autoexclusão, os programas em algoritmos que avisam como a pessoa está a jogar de determinada maneira menos saudável, etc., já estão muito bem implementados e funcionam bem. Mas servem de alguma coisa esses avisos? Para quem quando vamos a conduzir e aparece lá no ecrã parar para tomar café, porque já está a conduzir há muitas horas e nós já banalizamos o Se for sinal. na tal população que ainda está na fase do abuso, talvez. Na outra, não. Isso tem que ser outro género de intervenção. Mas estava a falar dos jovens e dos adultos. O que de facto me preocupa tanto ou mais como esta população do jogo a dinheiro é de facto esta população dos videojogos, que há uns anos um dos critérios de diagnóstico deixou de ir à música, ao futebol, e essas coisas todas, e as pessoas deixavam essas atividades que tinham antes de lazer e passavam só a jogar. E agora a internet, o jogo é tão grande que já nem há essas atividades antes, ou seja, começaram logo a partir dos 7, 8, 9, 10 anos os videojogos. E como se disse aqui, eu costumo dizer, por cada ano antes dos 18 anos que se começa a jogar, aumenta em 10%. Isto foi um estudo, se tanto dizia qualquer coisa assim do género. Portanto, se eles começam já aos 10 a jogar de forma regular muitas horas por dia, como é que eles vão estar aos 17, 18, 19, 20 anos, sendo que a população que eu mais tenho em consultório é estudantes universitários. Estudantes universitários. A nível dos videojogos. E do jogo online também. É dinheiro. Paulo Seabra, e quais são os grupos de maior risco no caso das drogas? Os grupos de maior risco. Nós temos assistido, pegando nas palavras do Dr. Rui Tato Marinho, no sentido do álcool, ou seja, o álcool, a nossa maior preocupação continua a ser as faixas etárias mais precoces, ou seja, entre os 15 e os 30 e os 34 anos. Continua a ser onde há maior prevalência do uso, do consumo abusivo, danoso do álcool, e neste momento é uma realidade mais recente, com as faixas etárias mais velhas, digamos assim. É onde foi os dois grupos etários onde houve maior aumento do consumo do álcool. Depois, agora, quais são as populações que mais nos preocupam neste momento? Naturalmente que é esta população jovem, não é? Entre os 15 e os 30 anos, digamos assim, e neste momento a substância que mais nos preocupa é a cannabis. Ou seja, o uso da cannabis, que tem uma prevalência muito crescente, portanto, não dizer que no último ano a substância, pela primeira vez, a substância que relevou mais pessoas ao pedido de tratamento do serviço público foi os consumidores de cannabis. Isto foi a primeira vez que isto aconteceu, portanto, essa é a grande preocupação neste momento e associada à questão da problemática da faixa etária onde ela está a ser consumida. Ou seja, temos cada vez mais pessoas com consumo de dependência, consumo diário de cannabis, com consequências que continuam a ser muito preocupantes para a sua saúde física e para a sua saúde mental. É uma moda, a cannabis. Porque normalmente os vícios, antes de serem vícios, são designados por tendências, por modas. Depois passam a ser vícios, não é? Quando deixam de estar na moda. Não sei se consigo... Fala-se com tanta ligeireza da cannabis que a certa altura parece que é uma moda e não propriamente um problema. Não, tem passado de geração em geração a ideia que a cannabis não faz mal, ou seja, tem baixo risco. Tem passado e talvez por esse aligerar até das gerações dos próprios pais destes jovens agora, que eventualmente o discurso poderia assentar muito nesta de ser de baixo risco esta substância, o que sabemos é que não é efetivamente assim. Ou seja, não sei se será uma moda, sei que há uma consciência que a cannabis tem baixo risco, não é? E isto terá uma explicação social, eventualmente passar de geração em geração, e efetivamente, porque poderá não ter dano tão imediato como outras substâncias têm. Agora, em termos de impacto naquilo que é a saúde mental dos jovens, em termos da sua motivação, do seu comportamento e até de um fator que continua a ser, e cada vez recentemente com algumas maior capacidade de ser comprovada esta associação, não é? Até em termos de, podemos pensar no desarranjo mental e mesmo nas questões da associação entre a cannabis e a psicose,
que naturalmente tem vindo a ser confirmado o aumento desta associação. Ou seja, não é uma saúde. O Dr. Rui dizia há pouco, não é, que está muito no discurso dos jovens agora, não é? Mas a cannabis não deverá fazer assim tão mal, até porque tem indicação terapêutica e médica para determinadas substâncias. Este é muito o argumento que os jovens nos apresentam hoje, que tem que ser muito bem trabalhado com eles, porque efetivamente há uma indicação terapêutica para esta substância, mas ela tem efeitos psíquicos complexos. E quanto mais jovens as pessoas forem, não é? No âmbito da sua construção do seu sistema nervoso central, os jovens ainda estão em construção até da sua identidade, da sua personalidade, e isto tem consequências comprovadas do grande risco. Ou seja, é algo que nós não devemos alinhar nesta consciência de grupo, muito na questão da adolescência e nos jovens adultos, que é uma substância inócua, que faz pouco. Não. É algo que devemos combater, porque neste momento é a nossa substância com maior, que devemos ter maior preocupação. É a cannabis. Eu estava depois a falar da parte do jogo, não se falar muito, mas também falta muita informação científica, como acabamos de dizer, sobre as consequências do cannabis fumado regularmente e com alguma intensidade. Claro, como o álcool, cannabis fumado, se calhar, a espaço, isso, o efeito fumado regularmente ao longo dos anos tem efeitos devastadores a vários níveis, desde a depressão, a ansiedade, a vários níveis. É perigoso, tal como no álcool, como pode-se falar e até pode ser legalizado, mas falta muita informação científica. As pessoas têm direito e têm o dever de ser informado, e acho que às vezes a parte mais científica, esta abordagem, esta informação é pouco veiculada. Passa toda a informação e mais alguma sobre a cannabis, menos esta sobre as consequências, que há evidência científica, há exaustão sobre as consequências negativas que pode ter. Tato Marinho, mas no caso da obesidade e do álcool, evidência científica não falta. Sim, isso não falta. Não faltam estudos e informação. Sim, há muitos estudos sobre... Mas faltam campanhas, faltam políticas públicas, falta fiscalização. Eu sou de uma geração e uma parte da minha infância foi rural, em que tinha colegas meus que chegavam à escola com os bigodes de vinho, das sopas de cavalo cansado. Felizmente isso já não se nota. Mas basta sairmos à noite e percebemos que a lei não é cumprida e que há pouca fiscalização e que os jovens de tenra idade começam a beber bebidas brancas. Mas isso também começa com os bolos e os chocolates que neste momento nas estão à escolas, disposição e até nos hospitais, como nas se máquinas. Diz, e nas máquinas. Eu acho que esta questão... Ou no café à frente da escola. Não há nada saudável de beber. As promoções em frente à escola. É assim, estas questões dos ditos vícios são multifactoriais, são económicas, são sociais, são culturais, são tradição. O marketing tem uma influência brutal. O marketing não brinca em serviço. Portanto, eu gosto muito desta área da comunicação e vejo perfeitamente que estas grandes empresas que ganham dinheiro à custa dos vícios, digamos assim, que são capazes de contratar os melhores especialistas em marketing, lobbying. O lobbying tem uma importância hoje em dia muito grande. Portanto, o jovem é um potencial negócio, entre aspas, é duro dizer isto, mas é um potencial negócio. Portanto, se ele beber, se consumir cannabis, se ainda por cima for obeso, se jogar, vai se consumir drogas, vai ser um consumidor. Anos. E aquele jovem, há bocado estava a dizer, dos 13, 15 anos, que para o jogo parece que também o risco de vício mais tarde será maior. Portanto, é um alvo quase a atacar, porque é o potencial consumidor e viciado do futuro, não só na alimentação, como no álcool, como no jogo, pelos vistos. Vamos até à Figueira da Foz e daqui a pouco até Alfragide. Para já, entramos em contacto com a Maria Campos, que está, como disse, na Figueira da Foz. Olá Maria, boa tarde, bem-vinda ao Sociedade Civil. Boa tarde. O que tem para nos dizer ou para nos perguntar? Olha, não vou dizer que gosto muito do programa, que é um lugar comum, mas gosto. Não vai dizer? Diga. Não vai dizer? Vou dizer, que gosto muito e sempre tentei entrar em contacto, mas não consegui desta vez, lá foi possível. Aliás, é um tema que eu sou muito sensível, porque tenho um filho com 48 anos, que desde os 18 anos que tem o seu percurso de toxicodependência, passou por N internamentos, reuniões dos AAs, dos Alcoólicos Anónimos, e de facto tudo isso nunca resultou, porque quando saía mais
passado um tempo voltava ao mesmo comportamento. Hoje em dia eu liguei pelo seguinte, porque entretanto há netos já pelo meio, e uma das coisas que eu acho que é característica na maneira de ser deles é que são crianças, como é que é dizer, são alegres, são muito vulneráveis, fácil de levar, como se costuma dizer, são crianças que não têm uma personalidade forte. Eu digo isto porque eu comparo com a irmã, que teve um percurso também difícil e ele também na sua infância, e no entanto a irmã teve um comportamento totalmente diferente. E portanto agora a preocupação, embora ainda não haja razões para isso, mas é principalmente pelos netos, por uma filha dele, em que nós perguntamos, o adolescente, será que se vai repetir? Será que há geneticamente tendências? Pronto, eu, é como estava a dizer, pulo na rua, não vou agora falar nessas desgraças todas, porque no fundo ele desgraçou a sua vida e a dos que estão à roda, e isto parece que às vezes não para e complica-se. E pronto, os pais ficam sempre com algum problema porque pensam que não fizeram tudo. Agora, o que eu acho, sinceramente, é que há características de comportamento neles que os levam a comportamentos de adição. E não vou roubar mais tempo. Muito obrigada. Só nos trouxe mais tempo e mais motivo para a nossa conversa, infelizmente. Muito obrigada por Maria terem Campos, ouvido. Felicidades para si, para o seu filho e para a vossa família. Muito obrigada. Maria Campos, Figueira da Foz, Maria Raquel Leitão, em Alfragide. Olá, Maria. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Podemos a minha pergunta é o seguinte. Eu sofro de síndrome vertiginoso e tenho muitas tonturas, tenho problemas de tensão alta. Há pouco tempo fiz exames ao coração, ao otorrino, também aos ouvidos. O doutor o que diz que são os cabelos brancos da idade. De maneira que eu estou a tomar, tenho colesterol, tenho esse problema da idade, e tomo um comprimidinho todos os dias à noite, que é o Zolping, salvo erro. Eu agradecia que o senhor eu agradecia que o senhor doutor me explicasse se eu deixar de tomar o comprimido ou se eu tomar, se tem alguma alteração no meu comportamento, porque eu continuo com estas vertigens, continuo com a tensão desregulada, e não tenho pronto, o médico apenas diz que é os cabelos brancos da idade. Pronto, eu com certeza que sim, que já tenho uma certa idade. A Maria acha que já está habituada, de certa forma, há aí uma adição ao medicamento e tem medo de, se não o tomar, de ter efeitos, é isso? Exato. Se já estou habituada, já não vou dormir sem o comprimido. E qual é a alteração que me pode fazer? Porque eu continuo com estas vertigens, continuo com este desequilíbrio e a solução do doutor é dizer que tenho que tomar o comprimidinho para dormir e que estes são os cabelos brancos da idade. Eu pergunto ao senhor doutor se continuo, porque eu tenho dias de estar mesmo muito desequilibrada, mesmo na rua e tudo, e tenho preocupação se é o comprimido que me está a alterar o meu sistema nervoso. Obrigado, Maria Raquel. Obrigada. Muito obrigada por tivemos a Maria Campos. Muito obrigada. Com licença. Obrigado. Pedro, podemos, talvez seja difícil falar sobre este caso em concreto, mas há algum mal em tomar um medicamento para o resto da vida? Há aqui algum vício, alguma adição, algum comportamento menos saudável?
se for necessário. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar. Eu acho que às vezes é mais a parte psicológica. O que é facto é que se tirar, seja, ou não que já não faça por síndrome de tolerância, ao fim de não sei quantos anos que já não faz efeito, mas Por vezes não tem um sei, efeito não sou a pessoa psicológico mais também. indicada para falar. Mas o ideal era não tomar, era a partir de um determinado ponto fazer o célebre desmame e deixar de tomar, porque se pudermos Sempre evitar, sob melhor. vigilância médica. Sim, não é? claro, sempre, obviamente. E por isso eu não sou a pessoa indicada. Eu gostaria depois de dizer alguma coisa mais do primeiro caso, é que talvez depois possa dizer alguma coisa. Tato Marinho. Não, em relação a esta questão da pessoa ficar viciada ou não com os comprimidos, as pessoas têm que perceber que hoje em dia vivem mais, e vivem mais 40 anos em média do que viviam há 100 anos atrás, os nossos bisavós, porque tomam comprimidos e levam injeções, sejam antibióticos, antidepressivos, as próprias vacinas. Veio mudar e hoje em dia os portugueses vivem até aos 80 e tal anos, portanto, porque tomam, fazem medicação da medicina tradicional. As pessoas têm que perceber. Se o médico receitou, por alguma razão foi. E dormir bem, mais vale dormir bem, que é muito saudável, e tomar um comprimido toda a vida do que não dormir e andar a lutar, ficar deprimido, ansioso. Portanto, é bom as pessoas tomarem comprimidos e é bom viverem num país, as pessoas não têm bem essa noção, porque a medicina que nós temos cá, enfim, apesar de ter alguns problemas, é das medicinas mais evoluídas do mundo, por isso é que nós vivemos até aos 80 e tal anos. É bom ter uma medicina e ter médicos que temos acesso a todos os comprimidos que os países mais envolvidos têm. E é um Serviço Nacional de Saúde. Temos um serviço por vezes que nos esquecemos das suas valências. Paulo, quer acrescentar alguma coisa? Não, queria eventualmente, aqui em relação, talvez em relação ao primeiro... Podemos saltar para a Maria da Figueira. Dizer que a preocupação daquela senhora mãe é legítima, não é? E a preocupação que as pessoas têm em relação à influência familiar, não é? Dizer que ninguém se torna dependente só pelo fator genético, não é? Não só porque tem o pai ou uma mãe, ninguém se torna só por isso. Há sempre todo outro conjunto de fatores pessoais, psicológicos, sociais que vão influenciar. O que vemos lá em casa também influencia. O que vemos nos nossos pais. O ambiente familiar, o ambiente social, não é? Não é só pela raiz genética do problema que a pessoa possa ter de herança. Portanto, é a influência de tudo. Portanto, esta preocupação, não é? E que tem alguma influência, mas as coisas não se replicam, não é? Em todas as gerações, porque senão estaríamos sempre nas mesmas casas, os mesmos problemas. Isto não acontece, portanto, há todo um conjunto de fatores protetores, não é? Nomeadamente o afeto com que a senhora fala, da sua, que é um fator protetor, nós sabemos disso também. Eu tenho vários pacientes que têm filhos, mas também há muitos que tinham pais que já bebiam isso, e de facto isto tem que haver os fatores individuais, estruturais e situacionais. O que acontece muito no meio destas pessoas é, de facto, isto tem a ver com culturais e situacionais? Situacionais é o meio ambiente, portanto é preciso que haja moda, o acesso à substância, ou ao jogo, ou a moda, a legislação. Um fator estrutural tem a ver com a substância ou com o tipo de jogo. Se pode apostar muitas vezes muito depressa essa resposta ao prémio, e depois há os fatores individuais. Mas dentro dos fatores situacionais não é só aqui o sistema dopaminérgico, a dopamina que funciona de maneira diferente nos outros, é também o histórico de vida, portanto, os acontecimentos que há ao longo da vida. E a memória também conta, a memória não conta. É só a dopamina. Não, a memória, às vezes há uma coisa que é a memória seletiva, que é eu só me lembrar de algumas coisas e outra. Por vezes mas os acontecimentos da vida também são muito... Agora, uma coisa que eu queria dizer, há pessoas que têm carreiras no histórico de consumos ou de adição muito longa e depois há um dia que, por alguma razão, entram em abstinência e recuperação. Outro grande medo, eu gosto de sossegar as pessoas, o facto de ter existir esta componente genética, está mais que estudada e comprovada, não quer dizer que vá acontecer. Agora, depende muito também do modelo parental e como é que uma pessoa educa os filhos no sentido de incitar o que é a assertividade, a gestão dos sentimentos, o que é a pressão dos pais, a tomada de decisões. Se houver uma espécie de vacina, uma forma de aprendizagem destes fatores protetores, vai diminuir os fatores de risco. Ou seja, isto é muito importante de implementar desde muito novos. Isto é uma espécie de vacina. Agora, isto é sempre uma roleta, nunca sabe o que é que pode acontecer. Há sempre acontecimentos de vida que podem determinar uma namorada, um acontecimento, uma morte, e às vezes estas estratégias são escolhidas. Mas se eu tiver uma boa aprendizagem na escola, na família, etc., destes fatores protetores, pode fazer toda a diferença. Era isso que eu queria dizer também aqui à senhora. Tato Marinho, em concreto,
para quem leu pouco ou tem facilidade de esquecer, o que é que faz o álcool em concreto a um jovem? Podemos começar pela cabeça, podemos começar pelo fígado. No meu entender, o principal é a cabeça. Se começar a embebedar-se antes dos 18 anos, o risco de ficar dependente é metade. E quais são as quantidades? Também é uma questão importante. Um jovem de sexo masculino não deve beber mais de 5 bebidas em 4 horas, uma rapariga 4 em 4 horas. Tudo que seja demais é brutal. Portanto, esse é o aspecto do vício, é ficar para o futuro. O outro aspecto é meter-se num carro e matar-se na estrada ou matar os colegas que vão no carro. Eu, quando comecei a ser médico, trabalhei em Abrantes, lidei com imensos mortos na estrada. Aliás, comecei a usar o cinto de segurança atrás há mais de 30 anos, porque vi as consequências das mortes na estrada, vi morrer muitos jovens. Portanto, aí mudei a minha cabeça para a prevenção. Portanto, essa é outra causa de morte. E os jovens têm que perceber uma coisa: quando se metem num carro, principalmente depois de terem bebido, estão a lidar com a principal causa de morte. Nós temos muito medo de morrer em qualquer idade. Não queremos, a maioria não quer morrer. Mas um jovem, quando se mete num carro ou em cima de uma moto, principalmente se bebeu, está a lidar com o principal risco de morte. Portanto, essa será a principal consequência. As autoridades e a informação que se tem feito, inclusive a televisão, tem salvo muitas vidas, porque os jovens agora têm mais cuidado. Por um lado, mas continuam a beber. Eu sei que será que os pais vão buscá-los às 4, 5, 6 da manhã à discoteca? Alguns sim, mas a atividade das autoridades, digamos assim, tem salvo muitas vidas. Quando eu comecei a trabalhar tínhamos 3 mil mortos por ano na estrada, neste momento temos 500, e a grande maioria são jovens. E depois não há nada a fazer. Depois de uma morte de um jovem que morre em 5 segundos, podem chorar, podem, enfim, condolências, mas depois não há nada a fazer. Esse talvez será o principal risco deste consumo das bebedeiras, digamos assim, de fim de semana. Depois há o suicídio, as mortes súbitas, porque há uma arritmia no coração, também vi alguns morrer desse tipo, parece que estão ali numa maca no hospital, depois vamos lá e tinham morrido. Portanto, as pessoas devem ter algum cuidado, bebam, faz parte da vida social, mas se metem num carro ou numa moto é a principal causa de morte nessas idades. Vamos a mais 2 chamadas, novamente Alfragide e depois Queluz de Baixo. Maria Raquel Leitão em Alfragide e a Conceição Antunes em Queluz de Baixo. Maria, hoje temos muitas Marias. Boa tarde, bem-vinda. Maria? Maria, será que me está a ouvir? Ou está neste momento a baixar o som do seu televisor? Não, estou a ouvir, estou. Bem-vinda, Maria. Boa tarde. Eu gostava de pôr a seguinte questão. Estou a ouvir falar... Vai ter que baixar o som do seu televisor, Maria, senão vamos estar sempre aqui a ouvir em... Estou a ouvir. Está a ouvir-me já? Vamos ouvir. Pode continuar. Eu não tenho... Eu tenho o som totalmente... Tenho o som totalmente fora. Vamos ouvi-la muito bem, Maria Raquel Leitão. Pode continuar. Tá? Boa tarde. Eu gostava de pôr a seguinte questão. Estou a ouvir falar no vício do jogo, no aumento do jogo, inclusivamente online, e pergunto... Pergunta? Maria Raquel Leitão. Estou? Sim. E qual é a sua pergunta? Como é que é possível que a televisão faça reclame do jogo online, mostrando que é muito fácil jogar-se, oferecendo 20 euros inclusivamente para começar a jogar, e eu pergunto como é que é possível quando o vício está a aumentar. Obrigado. Maria Raquel Leitão em Alfragide e a Conceição Antunes, que está em Queluz de Baixo. Boa tarde, Conceição. Boa tarde. Bem-vinda. Pode continuar, estamos a ouvi-la. Eu estou a ouvir muito mal. Mas nós estamos a ouvi-la muito bem, Conceição. Pode continuar. Adoro o vosso programa do fundo do coração. Como este, havia de haver muitos. Nosso programa, Conceição mesmo. Antunes. Este é o programa da sociedade civil. Dizem que está a tomar um medicamento para dormir, que não consegue. Eu fui uma pessoa que tomei o comprimido para dormir, ou seja, o Ancilor.
todos os dias, durante muitos anos. Até tive que fazer exames à cabeça e depois tinha que deixar de tomar e eu não podia tomar para fazer o exame. E eu não conseguia. A verdade é que um dia eu fiquei com glaucoma, apareceu, e eu calhei a ver o papel do Ancilor. E lá diz que é proibido tomar, que não se pode tomar por causa do glaucoma. Eu fui ter com a médica de família e expus-lhe o assunto. Ela olhou para mim e ri-se e disse, olha, minha filha, isso agora é contigo, tu agora é que tens que resolver. Ou deixas de tomar o comprimido, ou então vais piorando os olhos. Isso agora, eu vim para casa e digo, mas será que eu não consigo? Mas eu pensei, digo, se calhar não vou conseguir. O que é que eu fui fazer? Fui para a província, digo, agora estou aqui sozinha, não tenho ninguém que me esteja a preocupar de noite, se dormir, durmo, se não dormir, não durmo. Deixei de tomar o comprimido. Os senhores já imaginam o sofrimento. Eu pensava, meu Deus, eu vou morrer esta noite. Mas eu não tomei o comprimido, passei 5 noites horríveis. Mas a partir daí comecei a dormir lindamente e agora já lá vão alguns 7 ou 8 anos, eu não tomo um comprimido para dormir. Sinto-me lindamente, sinto-me com muito mais energia e mais feliz por conseguir. E era este testemunho que eu queria dar. E fez muito bem em partilhá-lo connosco. Obrigado, Conceição Antunes de Queluz de Baixo. Pedro, há pouco a Maria Raquel falava da publicidade ao jogo online na televisão. Há uma lei da publicidade e há períodos e eventos onde também não é permitida a publicidade a bebidas alcoólicas ou ao jogo. E está à vista de toda a gente entrarmos num casino ou numa sala de jogo e é quase assustador ver a forma como as pessoas destrocam ou trocam o dinheiro por fichas ou investem no jogo. É fácil entrar e depois também é muito difícil de sair. Mas a lei está suficientemente bem elaborada para proteger e evitar aquilo que se vê. Ver alguém num casino a trocar uma ficha por 500 euros é algo que me assusta, sinceramente. Ou trocar 500 euros por uma ficha é algo que me assusta. Especialmente quando são várias fichas. Eu não jogo, mas gosto de estar informado e de vez em quando passo por lá. Há duas coisas. Uma é a publicidade, outra é a prevenção no terreno mesmo. E, de facto, os casinos talvez sejam os que façam menos coisas, talvez seja mais difícil. Às vezes a prevenção é mais fácil no online. E aí é a prevenção e intervenção direta no casino, dos empregados terem informação para avisar como é que se deve fazer, como é que não joga. Agora, quem está já numa fase de dependência não vai ouvir muito. Mas, em termos da publicidade, que é um bocado diferente aqui, de facto, acho que a legislação pode ir muito mais longe. Eu acho que o jogo, como o álcool, em si, não tem problema. A maior parte das pessoas bebe sem problema, bebe o seu copo de vinho, bebe a sua cerveja. Com moderação. Com moderação, e o jogo é exatamente a mesma coisa. Agora, não nos podemos esquecer da vulnerabilidade de algumas pessoas e do trabalho de prevenção de base que se deve fazer nas escolas, etc. E a publicidade inclui-se também aqui, que devia ser mais controlada. Eu penso que podia e devia, e acho que não estou a criar, acho que não é confidencial. Fui ao Serviço de Relações e Inspeção de Jogos, pediram-me como stakeholder aqui na área do jogo, no ponto de vista do tratamento, perguntar o que é que eu achava que se podia fazer nesta área da nova legislação que vai falar para o jogo. Eu, entre dar a minha opinião de algumas coisas, perguntei aos meus pacientes todos realmente o que é que eles achavam que se calhar se poderia fazer, visto que eu iria lá falar. E, de facto, aquilo que todos me disseram foi a publicidade, o marketing, se calhar ser feito de outra forma. Não podemos dizer que é por causa do marketing que as coisas... mas que tem um impacto muito grande, de facto tem, e devia ser regulado de outra forma. Paulo, quando vos aparecem casos e situações extremas, vocês encaminham? Sim. Para onde? Mas nós temos a rede pública nacional, né, faz parte de uma estratégia nacional que tem alguns anos já de intervenção e com bons resultados, avaliados até por organizações internacionais, não é? Que há uma rede pública, neste momento, que recolhe e agrega todo tipo de dependências e de problemas relacionados com qualquer tipo de substância, não é? Desde o álcool, e que foi integrado, porque hoje a estrutura da resposta é do mesmo serviço, tanto o álcool, todas as outras substâncias psicoativas, desde a heroína, a cocaína, a cannabis, e inclusive já temos também uma rede pública, já está também
digamos, a abordar estas novas substâncias psicoativas, chamadas novas substâncias de síntese, que também estão no mercado com grande expressão, não é? Com o número de substâncias novas todos os anos a aumentar por ano, todos os anos cada vez mais, e com também embora, digamos, uma subida que não é exponencial, é gradativa, mas que também temos alguma expressão de jovens que consomem estas novas substâncias psicoativas diariamente. Também já dá expressão, portanto, há uma resposta em termos de unidades de tratamento no país inteiro que já também dão resposta a pessoas de qualquer idade, digamos assim. Tato Marinho, acho que todos nós temos vícios, uns mais, outros menos. Há vícios que podem ser mais prejudiciais, outros não tanto prejudiciais. Falámos aqui muito pouco do tabaco. Eu fumei 38 anos e cheguei a fumar 4 maços e deixei. Se eu consegui, é esse exemplo que eu costumo dar. Se eu consegui, quem é que não deixa e quem é que não consegue? Está muito na cabeça, obviamente. Mas quando apanham estas situações, vocês também os encaminham para psicólogos, para... Eu não sou um especialista de tabaco. Quando eu falo de tabaco, estou a falar de tabaco, estou a falar do álcool, estou a falar de outros vícios, como disse, já apanha na fase da consequência pura e dura. Há depois um encaminhamento. Se até a esse momento, esse viciado, essa pessoa andou quase em roda livre e sem acompanhamento, vocês depois têm também os... Nós temos canais, por exemplo, na nossa consulta, temos desde há muitos anos, que é uma grande mais-valia, um psicólogo para nos ajudar no consumo de drogas, fundamentalmente. As respostas no país são diferentes consoante os vícios, digamos assim. Em relação ao álcool, as respostas são muito, muito baixas. O país não está muito bem organizado, tem um problema grande de saúde pública, digamos assim, com o álcool. Como disse, é dos países que mais consome do mundo. E as respostas não são muito boas. Há colegas muito esforçados com quem eu tenho trabalhado. Isto está um bocado na moda, é a toxicodependência e o HIV, a SIDA, mas as respostas ao álcool estão muito deficientes, deveriam ser mais eficazes. Em relação à toxicodependência, eu tenho notado que o país se organizou muito bem, era um grande problema até de segurança nacional, assim como eram os mortos na estrada, há uns 30 anos, e o país, neste momento, até é um modelo para vários países estrangeiros, Estados Unidos, Canadá. Eu organizei uma reunião há pouco tempo cá em Portugal, em que os americanos, os canadianos vieram cá aprender connosco. Há muitas estruturas sociais no terreno, há vontade política para ajudarem os consumidores de drogas, nomeadamente tirar a carga criminal, enfim, do pequeno consumidor. Aí já encontro mais respostas. Em relação ao tabaco, há pouca resposta, há umas consultas de desabituação, mas há uma coisa que é muito importante, a pessoa tem que querer. E, por exemplo, o alcoólico pesado, que é aquele que eu todos os dias vejo no Hospital de Santa Maria, que eu sei que vai morrer dali a pouco tempo e que não deixa de beber, apesar de ter filhos, de ter perdido o emprego, de ir morrer, não deixa de beber. Portanto, a pessoa tem que querer, parte muito de si próprio. Mas as respostas no país são diferentes conforme os vícios que temos. Depois temos o contrapoder, digamos assim, que é a publicidade, é o marketing. E lá voltamos ao mesmo. Voltamos ao mesmo. Eu vejo, por exemplo, a nossa querida televisão pode não fazer às vezes publicidade diretamente, mas, por exemplo, as séries juvenis que eu vejo de vez em quando, enfim, quando estou a trabalhar... E as chamadas de valor acrescentado. Exatamente, fazem ali uma publicidade, aparece um copo, aparece alguém a beber, aparece alguém a fumar, portanto, há maneiras de fazer as coisas que não chega à lei só. É trazer a publicidade para dentro do conteúdo. Exato. Como dizia o Rui Pedro, isto está muito na cabeça. E como é que se trabalha a cabeça? Como é que se tem vontade? Porque o doente, o pior doente, é aquele que não reconhece a sua doença. Mas a maior parte dos viciados reconhecem que são viciados. Sim, reconhece, mas isto depois, eu não é a minha área, mas isto tem a ver, como eu falava há bocado, com as dopaminas, com a produção aqui do prazer, o sistema de recompensa. O vício traz prazer e recompensa, não é? Sim, exatamente. Aparentemente. Agora, há uma coisa, por exemplo, em psicologia que se chama a entrevista motivacional. Antigamente era a confronto e dava-se e faz isto. Hoje em dia tenta-se uma abordagem diferente, que é, por exemplo, eu nos gamers, nas pessoas com videojogos, 99% das pessoas não quer tratamento, dos jovens não se quer tratar, não quer, o que é que estou aqui, vêm obrigados pelos pais. E aí há uma série de técnicas de trabalhar a ambivalência, o que é que eles podem ganhar, onde é que eles estarão daí uns anos,
quais são os mecanismos de defesa que eles utilizam mais, que género de comportamentos, quando é que jogam mais, o que é que podiam obter, o que é que eles se lembram quando estavam noutra fase da vida. Portanto, isto leva às vezes algum tempo, leva a algumas sessões até tentar começar a motivá-los. Depois, como se disse, claro, até tomarem a decisão se querem mesmo a sério ou não querem, ainda vai uma distância. E depois conseguem manter o sim, eu quero não continuar a consumir ou a jogar, e depois a aprendizagem dessa manutenção é outra história. Mas, enfim, hoje vai-se trabalhando e vai-se fazendo o que é possível. O problema do jogo, o tratamento da dependência invisível dos videojogos à mesa do casino, de Pedro Hubert, à portuguesa. Sim. Pedro Hubert, à portuguesa, dito, da Plátano Editora. Aqui na contracapa fala das dívidas. As dívidas vão aumentando. Esse é outro problema que depois começa a afetar a mulher, ou o marido, os filhos, a família, e pode levar ao suicídio. E tantas vezes leva ao suicídio. Sim. De que é que fala aqui no livro? Olha, no livro... Sem contar tudo, porque quem quiser saber mais pode comprar. Continua à venda. Sim. Eu penso que sim. Continua. Se não pode comprar online, acho que há várias maneiras. Isto online hoje em dia está em todo lado. Não descarregar, porque isso é pirataria. Nem sei se consegue, mas a partir de alguém que talvez já teve paciência para estar aqui. Mas eu queria salientar, por falar nas dívidas, uma característica das pessoas que têm problemas de jogo, que é a má relação com o dinheiro. E o dinheiro simboliza o poder, e que o dinheiro resolve tudo, é o fundo de todos os males, e que também resolve tudo, e que também é um problema um bocado da nossa cultura e da nossa sociedade hoje em dia. E muitas vezes o criar dívidas é o ponto número 1 para as corridas, porque o jogador eu tenho que ir recuperar o dinheiro que eu perdi, ou só há uma maneira de eu pagar isto tudo rapidamente, é voltar a jogar, e isto vai cavando o buraco. E o buraco vai sendo cada vez maior. E de facto, aqui... Falou do suicídio, isto é uma das características das pessoas com problemas de jogo, é a impulsividade, mas também a depressão, que venha antes ou que venha depois, e quando se conjuga estes pensamentos mais negros com a impulsividade, e por vezes as tais comorbilidades com o álcool, a passagem ao ato é francamente mais fácil. Às vezes as coisas acontecem naqueles momentos mais negros, das dívidas, do não ter dinheiro, e de facto também pode arrastar, ao contrário das substâncias, que é o impacto físico, mas em geral acaba ali, na componente financeira das dívidas, pode hipotecar o futuro de jovens ou de uma família por vários anos. Paulo, falámos pouco das drogas sintéticas, que são outro problema e outra adição. Certo. São emergente. Nós temos dados de 2017, para termos uma ideia, que novas substâncias, detectadas só no ano 2017, se não me engano, no número 620 novas substâncias sintéticas no espaço europeu. O que é de uma grande preocupação, ou seja, quem as produz reinventa novas formas químicas de tentar aproximar àquilo que sejam os efeitos ou das velhas substâncias, ou até experienciado e divulgado e também publicitado como novos efeitos, novas sensações que as pessoas podem ir à procura. É um problema grande porque está à venda, vende-se nas ruas. Felizmente já em termos legais conseguiu-se controlar o problema das lojas que vendiam há 3 ou 4 anos, que conseguiu legalmente fechar esses espaços que onde é de venda livre, mas continuam-se a vender por todo o lado, como toda a vida da história das drogas foi, não é? Elas vendem-se. Agora, a grande preocupação é que nós temos, e se não me falha a memória, nos dados do ano passado, que há um levantamento que se faz nos jovens aos 18 anos, no Dia da Defesa Nacional, e os números apontam para que diariamente jovens a consumir esse tipo de substâncias está na ordem dos 5%. Portanto, é algo bastante preocupante, porque elas são sintéticas, naturalmente, e muitas das vezes que os jovens, quando as adquirem, não sabem efetivamente o que é que lá está, portanto, que verdadeiramente o que é que está quimicamente entre as moléculas lá estão, muitas vezes não são aquilo que as pessoas estão a pensar em comprar, e os efeitos muitas vezes são surpreendentes. E que face ao contexto onde as pessoas fazem o consumo, pode muitas vezes ser a sensação, a emoção, aquilo que vai despertar neles, ser completamente o oposto que a pessoa pode estar à espera, aquilo que levanta muito a questão do nível de risco, e em termos, eu diria só, pelo menos psíquicos, são substâncias que ninguém, digamos, não temos ainda tempo suficiente para perceber qual vai ser o efeito em termos neuropsíquicos nestes jovens que consomem este tipo de substâncias. Portanto, é de tal maneira novidade dos anos que estão no mercado que não sabemos qual será o impacto. Sabemos algumas coisas. Sabemos que há um grande desarranjo neuropsíquico,
tem havido progressivamente nos últimos anos um aumento de necessidade até de internamento por alterações complexas, não é? No âmbito das alterações do pensamento ou da percepção, ou seja, pessoas que têm que ser internadas de urgência pelo efeito das substâncias, e esse número tem vindo a subir. Portanto, é um fenómeno global que cada sociedade tem que será, não será, já é uma de grande preocupação e andamos atrás, porque as coisas vão à frente, né? As substâncias surgem e as sociedades, até em termos legais, vai à procura tentar solucionar, minimizar esse problema e depois fazer o tratamento. Estamos com menos de 4 minutos para terminar o programa e ainda temos 2 chamadas que eu não quero deixar de colocar no ar. Por isso eu vou pedir à Maria e ao Manuel 30 segundos para cada um, para que depois possamos ainda voltar aqui aos convidados. A Maria Pereira está no Porto e o Manuel em Lisboa. Maria, no Porto, boa tarde, vamos a isso. Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Sim, estamos a ouvi-la, Maria. Boa tarde ao painel de convidados e parabéns pelo programa e pelo tema do programa, que é um tema muito pouco tratado na nossa televisão portuguesa e eu acho que é de extrema importância. Eu sou profissional de saúde, sou enfermeira e tenho uma irmã que é alcoólica, desde que me conheço praticamente. E a minha pergunta a este programa prende-se por um motivo, que é o seguinte. Já conheci vários internamentos, vários tipos de internamentos, quer em hospitais psiquiátricos, quer em comunidades terapêuticas, e muitas vezes me deparo, umas vezes ela quer ser internada, quer se tratar, e as coisas funcionam durante algum tempo, mas há alturas em que ela não quer. E a questão que eu coloco é a seguinte. Não estará o nosso sistema de saúde e o nosso sistema judicial preso a uma consideração de só podem internar as pessoas compulsivamente quando elas deixam de ter sentido crítico ou põem em risco a própria vida e a vida das outras pessoas? Não será... Temos terminado, Maria. Apenas em situações extremas que se utiliza esta medida? Não deveria ser colocado na balança outras situações? Eu pergunto, conduzir embriagada não é pôr em risco a vida das outras pessoas e Obrigado, a própria Maria. vida? Obrigado. Maria Pereira no Porto, Manuel em Lisboa. 30 segundos, Manuel. Boa tarde. Muito boa tarde. Eu quero dizer boa tarde a todos os presentes. É pena ter tão pouco tempo para falar, mas para isto é o seguinte, eu comecei o contacto com drogas muito cedo, quando tinha os meus 9, 10 anos, as drogas chamadas drogas leves. Com 14 anos comecei nas drogas duras, logo a injetar-me. Entretanto, consegui parar com as drogas, ao fim de muitos tratamentos. Substituí pelo álcool, dei muitos anos, destruí a minha vida toda com o álcool, perdi tudo, consegui parar com o álcool. Um dia, já ao fim de muitos anos, eu tenho 50 anos agora, a ver um programa do National Geographic sobre drogas, começou um vício enorme de ter drogas. Eu estava a tomar o comprimido, que é o buprenorfina, que é o substituto da heroína, e deu-me para injetar o comprimido e pronto, vai 5 anos que eu tenho o vício da agulha, injeto o comprimido, tenho consciência do mal que me faz, tenho altos e baixos, eu vivo muito só, quando estou mais em baixo refugio-me mais a injetar o comprimido, pronto, não consigo parar, não consigo, eu consigo a alturas que eu paro, mas há situações da vida que me levam e que o meu prazer, no momento, é o contacto com a agulha e o massacrar-me um pouco, porque não me satisfaço. Eu peço desculpa que eu estou muito nervoso. Não me satisfaço às vezes quando consigo com a agulha logo à primeira vez que injeto na veia. Ando ali a picar-me, tive com hematomas nos braços, nas pernas, nos pés, com febres enormes. Isto é o complicado da nossa cabeça. O Manuel está a ser acompanhado? Felizmente eu tenho muita ajuda, passei por ótimas clínicas terapêuticas, mas é complicado a nossa cabeça, a solidão não ajuda nada também, mas a nossa cabeça também é muito complicado. Isto é parte de nós dizermos que não e conseguimos nós pararmos, mas... pronto, era isso que eu queria deixar no ar. Muito boa tarde e obrigado, assim. Manuel,
obrigado pelo seu testemunho, felicidades e que a vida lhe sorria. À Maria Pereira fica uma pergunta que, de certa forma, pode ser um pouco retórica, mas nós temos 15 segundos para cada um em mensagem final e se entenderem que há aqui uma capacidade para respondermos à Maria relativamente aos tratamentos e ao internamento compulsivo. Rui. Privar uma pessoa de liberdade é muito complicado e nós não conseguimos resolver problemas do álcool se as pessoas não quiserem. E as pessoas normalmente não querem ser internadas. Ou às vezes acordam um dia de manhã, depois de uma noite de consumo, e de repente querem ser internados, mas depois ao fim de 3 ou 4 dias saem. Mas, portanto, não é a solução para a grande maioria dos casos internar as pessoas. Pedro, 10 segundos, mensagem final. Sou o maior adepto dos direitos, liberdades e garantias do cidadão, da ética, mas já me deparei com casos que me pergunto seriamente se não deveria haver mais facilidade no internamento compulsivo de algumas pessoas que não estão com o juízo crítico e a capacidade de se autodeterminar. Quanto ao segundo caso, acho que talvez um internamento e a pessoa tomar a decisão, porque se vivendo sozinho e com uma estrutura se calhar é difícil. Pedro. Paulo. Para os dois casos, não falamos aqui, mas isto trata-se de uma doença crónica a partir de um determinado momento. E como todas as doenças crónicas, a abordagem é de grande complexidade. Ou seja, as pessoas só por si, não é só porque vão decidir que vou deixar. As pessoas precisam de ajuda e porque estão a viver um processo de doença crónica. Já passámos quase 2 minutos da hora, por isso as despedidas são muito breves. Muito obrigado aos três pelo tempo que generosamente partilharam connosco. Assim, esperamos ter ajudado, se for o caso, a tomar uma atitude em relação a esse vício que anda por aí, que lhe gasta dinheiro, que lhe gasta saúde e que lhe tira a felicidade. Fique bem.